Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em livro de Atos, capítulo 23. Nós vamos ler de versículo 12 até o final do capítulo, sendo isso o lugar onde nós ficamos da última vez. Lembrando aqueles que não têm costume conosco, que pregamos as Escrituras em ordem, de maneira expositiva, e nós, desde ano passado, Deus colocou no nosso coração estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 12 em diante. Todo mundo encontrou? Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que entraram nessa conspirada. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não mataremos Paulo. Agora, pois, notificais ao comandante juntamente com o sinédrio que vou-lo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes de ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levando ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-o à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuando entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendou-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora terceira da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Ulisses, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me de motivo pelo qual o acusaram, fui descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. O soldado, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram uma carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Sicília, disse: ouvirei-te quando chegaram os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. É um capítulo interessante, onde estão envolvidos autoridades religiosas, estão envolvidas autoridades estatais, governamentais, seculares, está envolvido o servo de Deus e, acima de tudo, a missão de Deus. E como que nós podemos enxergar e ver todas essas coisas sendo controladas por Deus
e colaborando para o que Deus planejou. Mas para isso, é preciso que fazemos um retorno a toda a situação para que compreendamos melhor o que está acontecendo aqui e ver como nós podemos usufruir do ensinamento desse texto. E quero dizer aos irmãos que os princípios que nós tratamos através de todo esse evento, que cobre alguns capítulos, ele tem muito a ver também com o tempo que nós passamos, esse tempo pandêmico. Então, só para refrescar a nossa memória, o apóstolo Paulo, como apóstolo, ele foi enviado a trabalhar entre o mundo gentílico. O que dizer com isso? Fora das fronteiras de Israel, nos povos que eram considerados pagãos, e povos que também por judeus eram desprezados e considerados que não têm acesso, portanto, à salvação. No entanto, o Evangelho da Graça mostra que Cristo estendeu a salvação para todos os povos e envia de fato os seus apóstolos a irem em todos os lugares e pregarem o Evangelho. E o apóstolo Paulo foi um dos que foi especialmente incumbido para isso. Mas o apóstolo Paulo, em suas andanças, ele teve como hábito de procurar em lugar que ele chegava, primeiro uma sinagoga judaica. O que ocorre é que os judeus eram muito peregrinos, e aonde eles iam pelo império, onde eles se estabeleciam, sendo considerados a diáspora, as pessoas fora das fronteiras de Jerusalém ou do Israel, eles formavam sinagogas. E Paulo, como era um fariseu, como era proveniente de um grupo que estudasse a palavra de Deus e poderia ter acesso até a palavra no meio de uma sinagoga, obviamente que ao apresentar o Evangelho, ele primeiro buscava aos do seu povo, mostrando assim respeito, apreço, mas também eles tinham mais familiaridades com as Escrituras do Velho Testamento. Não somente isso, mas Paulo procurava, entre aqueles que iriam se converter no meio dos judeus, ser os primeiros líderes da igreja, por ser esses já pessoas tementes a Deus. Então Paulo faz isso, por onde ele anda para pregar o Evangelho em diferentes cidades, ele busca a sinagoga, prega o Evangelho, e muitos se convertem. No entanto, parte dos judeus se levanta contra ele, e em suas andanças levanta muita inimizade. E houve alguns judeus de coração fechado, que eles não somente não acreditaram, mas se tornaram perseguidores do apóstolo Paulo. Houve entre eles aqueles que, ao saber que Paulo estava em outra província, em outra cidade, faziam o esforço de sair do seu lugar, irem para lá, para incentivar as multidões contra o apóstolo Paulo. Então eles, de certa forma, tentaram ser contra Paulo o evangelho que ele pregava. E um dos grandes motivos para isso é porque ele pregava a graça de Deus para os gentios, que eles os desconsideravam, no entanto. E isso fazia deles se considerar especiais e únicos entre os gentios. Então Paulo, por anos, ele prega o evangelho, várias igrejas estão sendo plantadas, e há um determinado momento quando ele decide voltar para Jerusalém, e um dos motivos disso é que ele queria trazer uma oferta e certas ajudas para o povo de Jerusalém, que tinha passado por uma fome muito grande, um período escasso. Então Paulo levanta ofertas em dinheiro do mundo gentílico, reúne uma equipe e volta para Jerusalém. Também ele gostaria de estar em Jerusalém por ocasião da Páscoa e celebrar a Páscoa como um judeu no meio do seu povo em Jerusalém. E no seu caminho, 2 vezes Deus adverte ou deixa saber daquilo que há de acontecer a ir em Jerusalém. A primeira vez, ele é avisado que ao ir no Jerusalém, ele vai correr perigo. E ele reconhece que essa mensagem via de Deus, mas embora via de Deus, não tinha a prerrogativa de fazê-lo parar a sua jornada, ou interromper o seu caminho e voltar atrás ou se proteger, mas apenas prepará-lo para aquilo que há de enfrentar. E dizemos nós naquele momento que nem sempre um pré-aviso de algo negativo significa parar a nossa viagem, mas apenas nos preparar para o que há de ser.
E em segunda instância, quando ele se aproxima mais próximo de Jerusalém, um profeta vem e profetiza para ele que ele será preso em Jerusalém pelos judeus. Os judeus há de prendê-lo. E ele não diz que não seria assim. E talvez nós esperamos, e aliás a igreja, ao saber disso, ao ouvir essa mensagem, tenta persuadir Paulo de não ir a Jerusalém para não acontecer exatamente isso. Mas veja que é engraçado, o profeta diz: assim será. Então não há como fugir daquilo que Deus já estabeleceu que vai ser, mesmo que seja algo negativo em si. E às vezes nós não somos atentos à maneira que Deus fala conosco. Ao saber algo que Deus já decidiu, muitas vezes parece que nós atuamos de evitar aquilo, de tentar obstruir, de mudar as coisas, de mudar até o Deus. Tentamos mudar o coração dele, mudar de ideia, em vez de fato de nos preparar para aquilo que é a vontade dele, seja ela qual for. E lembra-se de Jesus Cristo quando ele estava no jardim de Getsemane. Ele diz: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. E ele sabia o que haveria de acontecer, sabia que iria na cruz. E claro que isso não era necessariamente algo agradável em si. No entanto, ele termina a oração diferente. Ele diz: no entanto, faça-se a sua vontade e não a minha. E aí os anjos vieram e o fortaleceram, diz o texto. Em outras palavras, o fortaleceram para enfrentar e se lidar com aquilo que Deus decidiu a seu respeito, mesmo sendo um sofrimento e até morte de cruz. Então houve duas questões. Primeiro, é claro que temos pré-avisos quando Deus nos dá um pré-aviso para que nós agimos prudente, mas nem sempre é isso. Há vezes quando nós devemos entender que aquele pré-aviso não é de fato para nos proteger ou mudar o nosso caminho, mas é para nos preparar para o que há de ser, e é preciso discernimento para isso. E então Paulo é avisado disso tudo, e ele continua a sua jornada. A igreja percebeu que não poderia persuadi-lo a parar. E talvez a primeira pergunta que você faz: o que fez ele continuar a viagem sabendo daquilo que vai acontecer? E não era algo agradável em si, mas Paulo tinha a certeza de que Deus o queria em Jerusalém. Independente do que vai acontecer, ele sabia que deveria chegar lá. Então ele continuou confiando a sua vida em Deus. E aí ele chega em Jerusalém, encontra com as autoridades eclesiásticas do tempo, os apóstolos, e este sabia também que ele corria perigo. E eles o aconselham a fazer certas coisas que para o judeu a ser feitas, provasse a sua inocência. E Paulo faz isso. No entanto, Paulo sabia do que já o profeta dizia, que ele será preso. Então, de certa forma, ele poderia dizer: olha, meus amados, eu já sei que eu vou ser preso, não adianta fazer nada disso. Mas ainda assim, Paulo não diz que não vai fazer para as autoridades da igreja. Ele diz: tá bom, eu vou fazer. E ele fez, o que mostra a sua submissão às autoridades, muito embora ele era também um apóstolo. Ele faz aquilo, ele faz o que depende dele, e deixa Deus agir conforme ele planejou. E finalmente Paulo chega no templo, e o que acontece? Esses judeus que estavam no mundo gentílicos, eles voltaram, peregrinaram também para Jerusalém. Geralmente os judeus viajam na época da Páscoa para Jerusalém, e então, quando viram o apóstolo Paulo, aqueles que eles o conheciam, era contra ele, quando viram no templo, eles aproveitaram aquela situação e incitaram as multidões, outros judeus que nada sabiam a seu respeito, no entanto, e dizer sobre eles algumas acusações falsas, como ele falava contra o templo, contra os costumes judaicos, contra a lei, coisas que nenhuma dessas era verdade de fato. E então a multidão o arrasta para fora do templo, querendo matá-lo. E foi ali quando a guarnição romana aparece e interrompe aquele tumulto todo, e Paulo tem a sua oportunidade de falar. E dali para frente, nesses capítulos, o que nós vemos é o seguinte: Paulo fala primeiro à multidão. Quem era essa multidão? Todas as pessoas que estavam ao templo em Jerusalém por aquela ocasião. Depois disso, ele vai para o lado
dos romanos, porque não havia entendimento com a multidão. Estes queriam inquiri-lo, mas percebe que ele é romano. Paulo faz uso da sua cidadania romana, o que recebe com isso certas regalias. Depois vem as autoridades do templo, os saduqueus, os fariseus, as lideranças, o sumo sacerdote, as lideranças eclesiásticas de Jerusalém e do Israel. E Paulo, pela segunda vez, ele tem a oportunidade de testemunhar sobre Cristo ressurreto diante deles, assim como o fez diante das multidões, mostrando que de fato tudo isso tem a ver com Cristo que ressurgiu. E Paulo teve um contato pessoal com esse Cristo, que ele o perseguia também, por não entender que Jesus era de fato o Messias, era de fato quem disse que era. E Paulo lembra a eles que eu também perseguia esse caminho, e eu também perseguia os cristãos. E lembrando que Paulo tinha uma teologia muito forte. Paulo era muito forte nas escrituras, era um fariseu, ele estudou com Gamaliel, era vamos dizer, uma das grandes autoridades em termos das escrituras. Mas não havia nenhum argumento que convencesse ele, de modo de vista escritural, de que Cristo era o Messias, a não ser seu encontro pessoal com Cristo no caminho do Damasco. E aí ele traz isso à tona para eles, mostrando: olha, eu também não acreditava e não havia argumento, mas ao encontrar com ele, eu não há como não mudar, e não há argumento contra isso. Eu encontrei com ele, e isso justifica a minha mudança. É tanto que eu participava até da matança do Estevão, quando ele foi apedrejado, eu estava lá. Então eu também era contra, mas Cristo mudou o meu viver. E é isso que o contato real com a ressurreição de Cristo faz na nossa vida. Eu diria, meus amados, como já disse, que aqueles que não teve um encontro real com Cristo ressurreto jamais vão viver o cristianismo da forma correta. Jamais de fato suas vidas são transformadas. E isso explica muitas vezes porque a vida das pessoas não muda. Eles viram religiosos, mas não muda na verdade. Por dentro é a mesma coisa, porque a ressurreição não os convenceu. Eles não vivem essa realidade da morte de Cristo e da sua ressurreição, que deve ser uma realidade em nossas vidas. Como a Bíblia diz, se Cristo morreu, nós também devemos morrer junto com Ele, para que junto com Ele ressuscitamos para uma vida nova, que se consuma para a glória de Deus. Então Paulo, ele testifica sobre isso, e no capítulo 22, mostra que nada acontece. Ele é levado para Sinédrio. Em capítulo 23, primeira parte, ele fala ao Sinédrio, e aí chegamos ao nosso lugar que nós lemos hoje à noite, ao versículo 2. O que acontece depois de tudo isso? Primeiro, que as autoridades eclesiásticas não acharam culpa nele, não houve unidade. Se você ouviu a pregação de domingo passado, você percebe que o Sinédrio não teve unanimidade quanto à culpa do apóstolo Paulo. Inclusive os fariseus dizem: nós não achamos nenhuma culpa nele, e quem sabe se Deus falou, um anjo falou com ele. Então o Sinédrio já não teve unanimidade, a multidão também não, mas ele continua sendo preso. E aí você pergunta: mas por que ele continua preso? E o que de fato acontece? Por que Deus permitiu tudo isso? Afinal das contas, será o grande apóstolo Paulo. Mas quando você lê versículo 11, é a chave de tudo isso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Então nesse versículo mostra que por trás disso tudo estava Deus, que tinha um plano com o apóstolo Paulo, a testemunhar sobre ele em diversas situações, que não poderá fazê-lo se não fosse por esse caminho. Em outras palavras, em jogo não estava se Paulo estava certo ou errado, não estava a questão de ele estar preso ou livre, mas Deus, antes de ele chegar em Jerusalém, tinha um plano para que através daquilo levasse Paulo a pregar diante de outras pessoas. Deus poderia libertá-lo muito fácil,
Mas em jogo não estava isso, como isso seria a coisa mais importante. E muitas vezes nós nos concentramos apenas no nosso bem-estar temporário e externo, ser libertos de uma, de outra, e jamais nos concentramos de fato que a nossa vida não é mais para nós mesmos, mas é para Deus. E se importa a Deus, se usar da nossa vida, do sacrifício da nossa vida ou das nossas coisas para o Evangelho e o seu reino, isso que de fato vale. O nosso focus, a nossa target, como é isso? Nosso alvo é de fato a pregação do Evangelho, porque é o motivo pelo qual de fato nós estamos ainda aqui na terra como igreja. Deus poderia nos levar a céu há muito tempo, mas não o fez. E um dos motivos pelo qual é porque a igreja continue o trabalho de Cristo, de proclamar o Evangelho a qualquer custo. E lembra-se que quando digo a qualquer custo, foi a qualquer custo. Cristo se desfez da sua glória, se humilhou e por fim morreu na cruz para trazer assim a nossa salvação. Em outras palavras, Deus envolve tudo que é necessário para aquilo que Ele propositou. Então, por trás disso tudo, a gente vê que Deus estava lá tendo um propósito que Paulo testemunhasse sobre ele em Roma. Para isso, era necessário que Paulo fosse preso. Talvez você pergunte, mas Paulo não poderia chegar em Roma sem ser preso? Poderia e não poderia. Você percebe que de fato Paulo, através dessa prisão, além de ele pregar diante de vários grupos, ele foi protegido. Jamais, é como Paulo, Deus coloca à disposição dele uma escorta e o leva a pregar aonde for sem ser atingido. Isso ele nunca teve. Você percebe como a situação de fato muda ao seu favor, mesmo que a situação externa ele é preso, mas na verdade ele é escortado. Primeiro, ele prega em pleno Jerusalém a toda a multidão sobre Cristo ressurreto. Onde já se viu isso e não ser apedrejado? Porque os romanos estavam lá. Depois ele prega na frente do sumo sacerdote, assim, ele tem acesso a todos eles, sem que ninguém possa fazer nada a respeito. Por quê? Porque a garnizão romana estava lá. E eis que ele era cidadão romano, o que faz por onde eles deu tratamento especial. E aqui o que a gente vê é que os judeus, o problema deles não era os argumentos, como muitas vezes nós pensamos, que o problema das pessoas é que não entendem, o problema das pessoas é que não foram convencidos do Evangelho. Olha, o problema nunca foi esse. Aqui se evidencia que o problema das pessoas é o coração deles. Na verdade eles estão nem aí, nem com a lei, nem com o templo, afinal das contas, porque eles agem contrário a tudo isso. Aqui diz que quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não há de comer e beber enquanto não matassem Paulo. Isso é muito forte. Isso mostra o coração cheio de ódio e contrário a Deus. O problema deles era que odiava Paulo e queria matá-lo, e tanto faz o resto. Ele sabia que não havia base nenhuma para isso, não havia julgamento ainda, não havia culpa ainda, mas para eles isso não importasse, eles queriam matar. Isso chegou ao ponto de se jurar anátema. E quando ele diz isso, anátema, em outras palavras, que eu seja distanciado de Deus para sempre, se eu não vou cumprir o que eu digo, que seja eu retirado em meu nome do livro da vida, se isso não se cumpre. Eles fizeram um juramento, em outras palavras mais populares, que vou para o inferno se eu não vou matar isso, cara. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Lembra que Moisés fez isso, que seja eu anátema do que o Senhor matar esse povo. Ele estava disposto a perder o privilégio de estar à presença de Deus por causa do povo de Deus. Mas dessa vez é diferente. Esse povo que é anátema está pronto a perder tudo se não matasse o apóstolo Paulo. E aí você vê que na verdade eles não teve a ver com argumentos, com o discurso do Paulo e nada mais, mas vê a contrariedade de fato de Satanás contra as obras de Deus. E aí
eles conspiram de fato contra o apóstolo Paulo. Você vê que eles não estão interessados em julgamento, em nada disso, e eles vão ter com os anciões da cidade. Quando eles fazem isso, eles de fato corrompem e mostram a situação terrível da liderança religiosa de Jerusalém e do Israel naquele tempo, porque eles pedem à liderança judaica a mentir, para que eles pudessem matassem alguém. Eles envolvem os sacerdotes e todo o sinédrio em um comploto de assassinato. Eles falam para eles, vão pedir ao centurião romano que traga Paulo. Como você estaria interessado de inquiri-lo? Na verdade, ele não tinha interesse em coisa nenhuma de inquirir mais nada, mas faz de conta que vocês têm algum interesse, chama ele, se nós armamos e matamos ele. O que acontece naquele momento é terrível. Era a época da Páscoa, era o momento espiritual do seu povo, e eis que naquele momento espiritual, as mais profundas trevas estão presentes na cabeça, no coração e na vida do seu povo, que mostra quanto distante eram esses homens, que eram religiosos, que clamavam a lei, que clamavam a Deus, mas que no entanto se uniam em comploto de assassinato. Esses líderes cedem a esses judeus, em vez de exortá-los, de dizer o que você está fazendo não está certo, nós não estamos agindo contra a lei que clamamos. Vocês estão querendo matar o Paulo porque dizes que eles não guardam a lei, que ele fala contra a lei de Moisés, que fala contra o templo, mas vocês querem matá-lo. Isso é contra a lei. E eles entram de fato em comploto de assassinato. E aí você vê toda a cúpula espiritual do Israel complotando para assassinar uma pessoa contra a lei e sem julgamento, coisas que não aconteceria ou deveria acontecer. E meus amados, de certa forma, quantos daqueles que clamam pelo nome de Deus não são da igual forma? Eu não estou dizendo de complotar para matar, mas quantas besteiras nós não fazemos em nome de Deus, ou usamos o nome de Deus para as nossas coisas, quando de fato nós não damos a mínima por Deus, pela sua casa ou pela lei. Muitas vezes nós clamamos a questão da igreja, a questão dos princípios bíblicos, da doutrina e de não sei o que, mas na verdade nós não estamos aí com isso. E muitas vezes só queremos fazer a nossa vontade e se aproveitar de tudo isso para Deus nos abençoar. Quanto nós tentamos barganhar com Deus e tentamos dizer, Deus, eu fui para a igreja, eu dei o meu dízimo lá, cadê que eu fui abençoado, cadê que eu não sei o que? Na verdade, são nós devemos nos avaliar quanto aos nossos interesses e motivações internas de fazer isso. O mundo religioso jaz em trevas muitas vezes. Que triste, meus amados, quando o nosso mundo religioso diz que celebra a Páscoa e celebra sei lá o que, mas usa essas festas para si mesmo, distorce o seu sentido e faz totalmente outras coisas. O que dizer mais quanto a nós como cristãos? Talvez nós dizemos, eles estão fazendo isso, nós não. Bom, e quanto nós como igreja, que nos beneficiamos, pelo menos dizemos, que cremos na ressurreição de Cristo, que obedecemos à sua missão, quando tem culto, muitas vezes nós não fazemos questão nem de vir, e sem justificativa. Eu não estou falando dos momentos e das pessoas que têm uma justificativa clara, mas estou falando de quem não tem de fato, que escolhe ficar em casa. Por quê? Porque quer, que escolhe resolver problemas da vida no domingo, quando é dia do Senhor. É a mesma coisa. Não pensa que estamos distante disso, quando nós de fato deixamos o reino em segundo lugar
e nos desculpamos que nós não temos tempo, que não temos aquilo, porque de fato estamos preocupados em resolver problemas da nossa vida. Nós servimos a Deus, mas nosso alvo é nós mesmos. O que dirá então se Deus pedir sacrifício do que você tem, até da sua própria vida, em prol do Evangelho? Como que você fala isso? Então, meus amados, não se enganem, eles também eram religiosos, clamavam a lei, sabia da lei, mas jazia nas trevas. E nosso cristianismo, jaz ele na luz ou nas trevas? Eu não estou perguntando do que você sabe, do que você acredita em si, porque eles também sabiam de tudo isso, mas isso não foi suficiente. O que ele sabia com a mente não foi suficiente para que eles andassem corretamente. Para isso é preciso do encontro pessoal com Cristo. E se você não teve isso, não há argumentos que te convencem. Não adianta dizer para você procurar o reino, porque você não vai procurar. E não há argumento e não há pregação que te convence para isso. Você pode até balançar a cabeça, mas você vai continuar fazendo sua coisa. Como muitos dizem, eu sei, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sei, mas eu acho, e se eu achar, acabou com tudo que está escrito. Então você jaz nas trevas. Você pode ser religioso, mas isso não te leva a canto nenhum. E essas autoridades, meus amados, se unem, no entanto, para matá-lo. De certa forma, era para dar certo. Agora imagina, Paulo era um homem só, preso, e que não podia fazer nada a respeito disso. E quem militava contra ele eram as mais altas autoridades e influências de Jerusalém. Isso não era pouca coisa, não. Você tinha a população contra você, você tinha as autoridades eclesiásticas e diplomáticas de Israel contra você. Basicamente, o que faltava mais? Você não tinha nada a seu favor. E por outro lado, tinha os romanos, que em certa medida queria agradar os judeus para se dar bem. Então, de modo humano falando, ele estava perdido, a causa dele estava perdida, e ele estava ameaçado, ou mais do que ameaçado. O versículo 16 começa a contar outra historinha. Diz que em tudo isso tem o filho da irmã de Paulo, que até então nem eu sabia, claro que eu sabia que já li esse texto outras vezes, mas o engraçado é que até aqui não se fala dos parentescos do apóstolo Paulo, mas é que ele tinha uma irmã e essa tinha um filho, e esse ouviu essa trama. Como que ele ouviu? É aquela tipo coisa de criança e adolescente, que sei lá como ele sempre gosta de entrar em todo lugar e ouvir certas conversas, e é assim que esse camarada era. E ele ouve toda a trama contra o apóstolo Paulo, e então ele foi para avisar Paulo: Paulo, estão tramando isso contra você. E Paulo, ele fala: olha, vai falar para o comandante romano tudo isso. E o fato de Paulo ser romano fez, no entanto, o centurião romano ter muito cuidado, porque ele tratava de um romano. Ele não poderia deixar de perder a vida de um romano assim à toa. Seria muito ruim para ele, que ele ganhou essa cidadania comprando ela. Ele mesmo diz isso em outro texto. Então o fato de Paulo alegar que era romano, veja como isso ficou ao seu favor. E então essa trama toda é conhecida pelo centurião romano, e ele toma uma decisão de protegê-lo. Ele não ignora essa informação, e veja como dessa vez a informação de que algo está se tramando, dessa vez ela é para fazer algo a respeito. Veja a diferença. Até então Paulo não teve nenhum problema de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que será preso. E Paulo vai em frente. Dessa vez ele é avisado por uma criança que algo está se tramando contra a vida dele, e ele toma a atitude dessa vez.
e toma atitude para se proteger. Ou qual é a diferença? Ele teve o discernimento de entender que Deus tinha um plano de ele pregar o Evangelho, não era para ele morrer, e então ele tenta fazer algo a respeito e dá certo. Dessa vez ele tenta se proteger, ele não ignora o perigo, ele faz algo a respeito. E, em primeiro lugar, ele não faz nada a respeito, ele vai para Jerusalém mesmo assim, mesmo sabendo que vai ser preso. Então veja o discernimento entre as duas coisas. 2 avisos, 2 negativos. Um ele vai em frente, ele vai se protegendo. Aí você vê, meus amados, quanto é necessário andar com Deus e ter discernimento das coisas, quando ir em frente e quando parar. Não há um padrão exato, sempre tem que agir da mesma forma, não. Em certas situações, você tem que assumir o risco de ser preso por Cristo e de perder se for necessário. Mas em outras situações tem que ser sábio. Deus te mostrou uma realidade para que te protegesse. Então a gente tem que saber o que Deus quer em cada instante. Isso exige uma vida na presença de Deus, em comunhão com Ele, e discernir e entender o tempo. Mas o que você acha que ajudou Paulo a entender que era para ele se proteger? Lembra-se que tem um versículo que faz toda a diferença em todos esses capítulos, o versículo 11. O que Deus disse para ele? O que Deus disse para ele? Coragem, Paulo, porque assim como você testemunhaste de mim aqui, há de testemunhar onde? Em Roma. Então ele tinha uma palavra da parte de Deus que o certificou que Deus queria que ele falasse em Roma. Em outras palavras, Deus deixou claro que Deus não queria que ele morra agora e não haverá de morrer, porque Deus tem um interesse na vida dele de ele chegar em Roma, e ele vai chegar em Roma. Então, como Paulo sabe da vontade de Deus de chegar em Roma, ele entende, não é o momento de eu morrer agora. Então, se Deus aprove a ele, por esse menino ser avisado dessa trauma, eu tenho que fazer algo a respeito. Aí entra em jogo a responsabilidade humana diante da revelação da vontade de Deus. E isso, meus amados, é bom entender, porque há uma polêmica entre a soberania de Deus, e se Deus é soberano, e se Ele vai fazer o que Ele se propôs a fazer, então por que eu devo fazer alguma coisa? Afinal das contas, se Ele quer que eu faça, Ele vai fazer de qualquer jeito, independente da minha atuação. Mas isso é a extrema de entendimento da soberania de Deus. É verdade que Ele é soberano, e é verdade que a sua vontade não vai ser frustrada, mas isso não diz a respeito de que nós não temos nenhuma responsabilidade nisso. Também existe outro extremo onde diz que tudo depende de nós. Se nós fazemos aqui, dessa forma Deus vai fazer assim. Quer dizer, nós somos o fator decisivo da questão. E também isso não é verdade. Então, onde é o meio caminho? Deus tem a sua vontade, e a compreensão da sua vontade me torna responsável de agir coerente com aquilo que Ele me falou. E não ficar, tá bom então. Então, se Deus diz, você vai chegar em Roma, qual é a minha agora? Então eu tenho que me preparar para ir para Roma. Se Deus diz, importa que tu vai, meu filho, para João Pessoa amanhã. O que você vai fazer? Se vai preparar, vai comprar um bilhete e vai para João Pessoa. Agora seria incoerente dizer, eu estou aqui, esperar que Deus me leve para João Pessoa. Não. Ah, mas eu creio na vontade de Deus, e vai se cumprir, vai. Mas você tem que obedecer, ué. Só você não sabe qual é a vontade de Deus, então agora vai fazendo. Então, meus amados, a revelação da vontade de Deus, ela tem o papel de estruturar nossas ações e nossas decisões. Paulo sabia que haveria de chegar em Roma, e Deus sabia disso. Então, ao ver um perigo nesse caminho, Paulo toma providência, sabendo que não era o tempo de morrer. Não é porque Paulo estava com medo, que quando foi para ser preso, ele foi para ser preso, ele não se protegeu. Então o problema do Paulo não era o medo em si, era o tempo, era a vontade de Deus. Então ele toma providências, e o centurião romano, ele age protegendo. Veja que, como Paulo, ele tem como já disse, uma escorta para o que Deus quis. 200 soldados por causa do Paulo.
Mas quem era Paulo, afinal das contas? Por que todo esse cuidado com Paulo? Veja, meus amados, que Deus, quando tem um propósito, Ele move governadores, Ele move ímpio, Ele move o que for necessário e vai levar a cabo o que Ele decidiu. Diz que importa que Ele prega em Roma, e em Roma Ele vai chegar, de um jeito ou do outro, mas Ele vai chegar lá e ninguém vai impedir. Mesmo aqueles que juraram com o preço das suas vidas eternas para matá-lo, não há comploto, por melhor que seja, por mais impossível humanamente de parar esse comploto de acontecer, não há a melhor equipe de assassinos que possa fazer algo quando Deus diz não é não e acabou. E quando Deus diz você vai dar a sua vida por mim, vai dar. Como Tiago, Deus permitiu que Tiago, um dos primeiros apóstolos, ele fora preso e ele foi decapitado. Foi o primeiro mártir. Estevão foi apedrejado. Será que Deus não poderia protegê-lo? Poderia, mas a vontade dele foi diferente. Muitas vezes nós levamos a questão do poder de Deus ao nosso favor, dizer Deus é todo poderoso e Ele pode. A questão não é se pode, a questão é se Ele quer. Há uma diferença entre poder e querer. Não são a mesma coisa. Eu posso fazer uma coisa, mas eu posso não querer fazê-la. E com Deus você tem que saber o que Ele quer, não o que Ele pode. Que pode, Ele pode tudo. Então, veja como, por um lado, Paulo era preso, mas por outro lado, conduzia todo esse processo. Deus conduzia a vida do apóstolo Paulo e o levou debaixo de escolta de Jerusalém a Roma, sem ninguém tocar nele. E o leva a falar, como nós haveremos de ver mais tarde, diante do imperador. Ele chega lá e ninguém para isso. Então, meus amados, a gente percebe como Deus é bom, como Deus controla as situações, e mesmo as situações e circunstâncias negativas, não é porque deu acaso na gente, deu má sorte, mas é porque Deus tem um propósito de testemunhar sobre Ele, naquelas condições que de outra forma nós não iremos poder. Então você tem que ver, diante das circunstâncias, Deus, porque Deus abençoou o outro e deixou eu nessa situação, você tem que levar por outro lado. Não é que Deus ama você a menos, mas como Deus quer usar você, porque Deus te leva àquela situação que é inédita, para testemunhar sobre ela, para as pessoas que você não iria encontrar se não fosse daquele jeito. A gente tem que ter uma perspectiva diferente da vida e das coisas. E essa perspectiva, ela tem que ultrapassar da questão de nosso bem-estar. Porque muitas vezes nós tratamos a Deus, a sua benevolência, o seu amor para conosco, em função de a gente estar bem ou não, das coisas se cumprirem do nosso jeito ou não. E isso define se Deus é a nosso favor ou é a nosso favor. Mas não é assim, meus amados. Você acha que o apóstolo Paulo estava preso porque ele pecou, fez alguma coisa e Deus estava zangado com ele? Não. Pelo contrário. Deus estava com ele, colaborando com ele, naquilo que Deus tinha como propósito. E eu disse que esse texto tem a ver com nossos tempos. Nós vivemos num tempo, de certa forma, aprisionados por essa pandemia. De certa forma, é uma prisão. Você está proibido de fazer certas coisas. Eu não posso ir nem pelo meu país. É meu país e eu não posso ir. Por quê? Porque as autoridades não deixam. Eu não posso sair, eu não posso entrar. Isso é uma prisão, de certa forma. Eu não tenho mais a liberdade de movimento. Nós não temos mais a liberdade de fala. Dependendo do que eu vou falar, eu posso ser processado. Eu não tenho mais essa liberdade. Então nós vivemos numa esfera de prisão tanto filosófica quanto administrativa. Nós não podemos fazer certas coisas. Por exemplo, você não pode entrar aqui sem máscara. Você dizer, mas que pastor chato. Mas não tem a ver comigo.
Tem a ver, aí vai dizer, cadê sua máscara? A minha está aqui, mas como eu prego, estou distante, eu posso ficar sem máscara na pregação, depois eu boto também. Mas por quê? Porque há certas regras que botaram e eu não tenho escolha. Nós não temos escolha, você não tem escolha. Então, de certa forma, nós vivemos essa prisão. E o perigo disso tudo é que nós calculamos a nossa vida em função disso. Isso foi uma tentação muito grande para a igreja e a maioria caímos nela. Porque o ponto decisivo é a pandemia. Nós decidimos a vida em função da pandemia. Primeiro olhamos para isso. E parece que tudo gira em função disso. Parece que de repente começamos a pensar na nossa vida como cristão tendo um valor mais do que tivemos antes. Parece que a única coisa que importa agora é proteger a nossa vida, não morrer, como nós nunca vamos morrer. E se a única coisa que faz morrer é esse vírus, mas não é. Desde quando os cristãos viveram esse medo? Eu não estou dizendo não ser precavido, pelo contrário, a nossa igreja foi quase a última que abriu, tanto na cidade quanto no presbitério, então tivemos mais precauções do que você pensa. Não é isso, não é desvalorizar, vamos dizer, os métodos de precaução, não é isso. O perigo é outro, um medo que assolou a igreja ao ponto de virar uma neurose e de viver em função disso, decidir tudo em função disso, como não há mais nada em função de qual nós devemos basear nossas decisões. Mas nós temos, meus amados, precisamos de equilíbrio e não perder de vista as escrituras e antes de tudo perguntar qual é a vontade de Deus. Lembra-se, há tempos de se arriscar para morrer e há tempos de se arriscar para se proteger. Mas tem que ver qual é o tempo de qual. Mas Deus permitiu tudo isso. Mas Deus tem um propósito nisso. É claro que eu acredito que não há um propósito, há um pacote de itens que Deus quer cumprir. Tanto na vida de cada um como pessoa, como na vida da igreja, do mundo e assim por diante. Mas essa crise não é de todo negativa, muito embora ela aparente-se negativa, traz consequências negativas da vida das pessoas. Mas lembre-se, na vida do Paulo, quem estava em controle de toda a coisa era Deus. Deus dirigia a vida do apóstolo Paulo. Da mesma forma nessa pandemia, meus amados. Apesar de estarmos presos, nós somos livres debaixo da condução de Deus. Ele nos conduz para o cumprimento dos seus propósitos. E então a grande pergunta é: o que Deus será que tem conosco? Qual é a obra que Deus quer que nós façamos nesses tempos? Obra essa que talvez nós jamais pensamos a fazer se fosse normal. Em vez de se concentrar apenas em sua própria vida, tenta se concentrar e ver o que Deus quer que eu faça, como nós podemos testemunhar a Cristo e mostrar o valor da nossa fé no meio do sofrimento, no meio de uma situação totalmente negativa. Mas Deus está por trás disso, Deus conduz as nossas vidas, mesmo nos aprisionando de certa forma, ao mesmo tempo nos conduzindo para pregar o seu evangelho. É claro que ninguém deseja viver assim, mas acima de tudo, será que nós nos envolvemos com os propósitos de Deus? E sabe qual é a minha tristeza? Esse mês é mês de missões na igreja presbiteriana. Mas, meus amados, há pouco ênfase nisso. A igreja correu esse perigo e caiu nele bem. Qual? De pensar na proteção de si mesma e deixar as missões do lado. Na hora de se pensar nisso, dizem. Na hora de investir nisso, pois nós não sabemos como estão as nossas finanças, nossa caixa caiu, e por aí vai, e pode até ser verdade tudo isso,
Mas nós avaliamos o nosso envolvimento com o reino de Deus e com as missões em função da situação. Mas nós não calculamos o inverso. Nós não percebemos que de fato Deus sensibilizou o mundo inteiro para o ouvir do Evangelho mais do que nunca. Apesar de aprisionados, mais do que nunca, os lugares que outrora estavam fechados para você falar do Evangelho, hoje estão abertos. Nós não percebemos isso. Onde já se viu, outrora, você ia à vontade no hospital, nos halls do hospital, cantar e pregar onde? Mas hoje pode. E ninguém é contra isso. Hoje você pode ficar na rua, ajoelhar e orar. Antes não fazia isso. E hoje falar de Deus em aeroporto, em outro lugar, não há proibição, mas havia antes. Hoje falar de Deus é aceito em todos os lugares. E quem fez isso é essa pandemia. Só que nós viemos só o outro lado da moeda. Nós não percebemos que Deus abriu as portas para que em todo lugar nós penetramos com o Evangelho e falar do Evangelho. Mas os que nossos crentes fazem? Se esconde como medrosos em suas casas sem querer fazer nada, que temem as suas próprias vidas, como isso se fosse tudo. E esquecem do que Apocalipse diz, que estes, os testemunhos de Cristo, em face à morte, não amaram a própria vida. Aliás, eu vou ler esse versículo, meus amados, para ver o que é ser crente. Em Apocalipse 12, para até olhar que às vezes eu sempre confundo esse com outro texto. Em capítulo 12, versículo 11. Aliás, vou ler o versículo 10 e depois o 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Tratando-se daqueles que deram a sua vida por Cristo, dos verdadeiros cristãos, mártires, aqui diz que eles venceram o medo. Vencer não é vencer, venci um câncer, fui curado. Não tem nada a ver com isso, meu amado, vencer na vida. Você acha que tudo se trata sobre sua prosperidade, de ter um emprego, de ter uma mansão, de ter um carro? E não estou contra ter tudo isso. Pode ter, se Deus te abençoe. Mas você acha que disso que se trata? Deus o serve na sua vida para abençoar você e te dar uma vida boa e tranquila? Ué, se fosse assim, poderia te levar para o céu, que é melhor, ali ninguém te incomodaria. A vida cristã é outra, a nossa cidadania não é daqui. É sacrifício. Cristo largou tudo por causa da magnitude da obra de Deus, da salvação de todas as pessoas. Quanto nós damos a mínima para a salvação das pessoas, a ponto, se necessário, perder todos os nossos bens para isso e até nossa vida, sabendo que não a perderemos, porque acreditamos na ressurreição de Cristo. E aí a pergunta: acredita você mesmo na ressurreição de Cristo? A ponto de não estar, porque muitos estão como ratos escondidos em suas casas, protegendo as suas vidinhas, como deles e das suas... Vai morrer. E vai você morrer do que ele diz mesmo do vírus, com toda a sua proteção. Você não vai escapar. Não estou dizendo com isso que você não deve se proteger, deve ser um ignorante agora. Agora vai na boa, sem máscara, sem se lavar. Não é tentar a Deus também, não é por aí, não é isso que eu estou pregando. E também não estou dizendo que os idosos, por exemplo, não devem estar em casa, não estou chamando esses de ratos. Mas estou chamando os medrosos, que parem de viver o Evangelho só por causa do medo o tempo todo. Parem de dar dízimo de medo que se dar aquele dízimo não vai ter o que comer. Roubam de Deus o tempo
nas ofertas, no dízimo. Por quê? Porque querem construir suas casas, seus impérios, suas vidas, como aquilo não vinha de Deus, como tudo que você tem pensa que tem a ver com o seu mendigo de poder. E sabe o que é mais engraçado? Algum retém, mesmo quando não tinha nada, e agora tem, muitos têm o auxílio que o governo tem, graças a Deus, é um dinheiro que você não tinha antes, mas você é tão mesquino que nem daquilo você dá dízimo. Que vergonha, que vergonha. Que dizer de se sacrificar para o evangelho, rapaz? Você não é capaz de sacrificar seu dízimo? É uma vergonha. Então, meus amados, aqui diz: eles venceram. Vencedor não é aquele que vive mais e vive bem. O vencedor é aquele que vive a vontade de Deus a qualquer custo. Aqui diz: eles venceram. E como que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro. Eles acreditaram no sangue de Cordeiro purificador na vida deles. E porque acreditaram de fato nisso, que por isso teria a vida eterna, eles fizeram outra coisa. E por causa da palavra do testemunho que deram. São duas coisas essenciais: o sangue do Cordeiro e o único trabalho que Deus nos deu, de ser testemunhas dele. Se há algo que nós não podemos perder de vista, e que deve ser a prioridade da sua vida e da igreja, em todos os tempos, em todas as crises, é não deixar de testemunhar. Se nós deixarmos de testemunhar, nós perdemos, nós não vencemos. Nós podemos proteger nossos salários, nós podemos proteger nossas casas, nós podemos proteger a nossa saúde, nós podemos voltar dessa pandemia com a igreja cheia, mas se nós perdemos de testemunhar, nós de fato nós não ganhamos, nós perdemos. Nós perdemos. E o que pensamos que ganhamos é perca. Eles ganharam pelo testemunho que deram, e mesmo em face da morte, se for necessário enfrentar isso, não amaram a própria vida. O nosso problema é que amamos tanto a nossa vida como se fosse a única joia que nós temos, e esquecemos que a vida é uma dádiva de Deus. Ele já nos deu a vida eterna. Qual é o problema? Qual é o nosso medo? Então, qual foi o perigo, meus amados, que eu falei que eu sou triste? As igrejas deixaram de investir em missões. É uma infelicidade. E eu sei porque o Supremo Conselho avisou a nossa agência de missões, dizendo que as arrecadações caíram, e caíram mesmo. Meus amados, pode cair muita coisa, mas uma coisa não pode cair. E como cristãos e igreja, devemos sempre cuidar de não cair o nosso envolvimento para com o reino de Deus na proclamação do Evangelho. Mas muito se importa. Se os missionários voltam para casa que não tem sustento, que volte, mas a nossa prioridade agora é sustentar o nosso templo, as nossas reformas e tudo mais. Não estou dizendo que não pode fazer, não. Nossa prioridade é não deixar de maneira nenhuma que as missões acabem. A todo custo. Agora mais do que nunca, de fato deveremos nos envolver. É agora que é a hora. Vai dizer, mas no tempo da pandemia é exatamente. Deus já fez metade do trabalho, Deus já abriu as portas para tu pregar, Deus já sensibilizou o mundo já é mais sensível ao Evangelho. O que você quer mais do que isso? Vai ser hora quando? Quando o mundo se sente seguro, como na Europa, que não quer nem ouvir sobre o Evangelho, porque ele se sente seguro em seu mundo tudo ético e moral? Não, agora quando o mundo deles é uma lástima, onde provoca que com toda a etiqueta deles, com todo o crescimento econômico deles, não foram capazes de sustentar a vida dos seus próprios cidadãos. Agora quando são derrotados diante de um vírus, agora sim é a hora de pregar o Evangelho, mostrar que toda a segurança deles foi para água abaixo e para nada valeu. Todo o sistema deles de saúde, todo o sistema deles político, todo o sistema deles filosófico não serviu para nada. Então sim, é agora. É agora mais do que nunca que devemos aproveitar e ir para a batalha. Mandar nossos missionários, investir no que tem. As igrejas estarão abertas a encorajar a obra missionária. Mas não.
Parece que essa pandemia, em vez de nos acordar como a gente esperava um avivamento, não, parece que mais adormecemos. Os crentes ficam mais medrosos, até para ir para o culto não vai mais. Eu estava falando com alguém na Romênia, falei, rapaz, algumas igrejas fecharam, outros não vai. Quando você espera que o povo se acorda, aí que ele morre mesmo. É preciso que nós refletimos sobre isso. Deus está em controle disso. Não é uma pandemia, não é um vírus. Sim, ele pode nos atacar, pode até matar alguns de nós. Concordo com isso. Mas não é ele que deve decidir a nossa vida. Nós mudamos de centro e perdemos a nossa prioridade. A igreja tem que investir em missões. Deus é aquele que controlou, sustentou e guiou a vida do Paulo até o fim. E veja como ele chega em segurança de fato a outro governador. E ele chega a ser guardado no palácio de Herodes. Eu não vou entrar nos detalhes da conversa e da carta dele, cada um tenta se aproveitar. Você vê que o cara diz, eu cheguei e salvei o Paulo porque sabia que era romano, não sabia coisa nenhuma, ele só soubesse que era romano depois que ele foi preso. Mas tudo bem. Mas veja, Deus de fato controlava, até os ímpios, Deus os conduzia à proteção dos seus servos. Meus amados, não teme as pessoas que se levantam contra você, aqueles que armam contra você. Se Deus quer que você proclame, há de fazer. E se quer que Deus quer que você o louva com o preço da sua vida, vai fazer também. E mesmo você tentando te proteger, não vai proteger coisa nenhuma. Quando Deus quer proteger, Ele vai proteger e nada vai tocar em você. Mas quando Ele quer que você dê a vida por Ele, vai dar. E mesmo que você tentar protegê-lo, não vai adiantar. Então cabe a nós nos deixar moldados pela vontade de Deus. E como diz versículo 11, e encerro com isso, tenha coragem. Assim como você testemunhou em Jerusalém, vai testemunhar em Roma. Assim como Deus nos chamou de testemunhar quando nós nos convertemos, nos chama agora. E que todos nós se envolvem com a pregação do Evangelho. E isso nos torna vencedores. Amém? Vamos nos levantar em pé para orar, receber a bênção e encerrar assim essa noite. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado e pela Sua palavra. Agradecemos pela exortação que nos trouxe e pedimos perdão dos nossos pecados, dos nossos medos, que nos faz investir mais em nós mesmos e não prestar atenção na Sua própria vontade. Perdoe o pecado da Sua igreja e de cada um de nós. Mas que o Senhor, no entanto, pelo Seu Espírito Santo, traz um verdadeiro avivamento na vida do Seu povo, tanto aqui em Rio Tinto, quanto em outros lugares, de modo que a igreja volta-se para Ti, e que busca o Seu reino como prioridade, se envolvendo na missão que o Senhor mesmo nos chamou, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.